Bora mergulhar num mundo que a gente quase nunca vê. A teia logística, super complexa, que mantém as aeronaves mais avançadas do mundo prontas para voar. E o mais interessante é que os segredos disso tudo estão escondidos nas páginas de um relatório que, à primeira vista, parece só um monte de números. Já pararam para pensar nisso de verdade? Não é só ter pilotos incríveis ou mecânicos super competentes. A resposta real está numa cadeia de suprimentos que é absurdamente complexa e, como a gente vai ver, bem cara. E a chave para entender essa complexidade toda está bem aqui, num relatório de logística da Força Aérea. Pode não parecer a coisa mais empolgante do mundo, eu sei, mas cada linha desse documento conta uma história sobre o que realmente significa estar preparado. Então vamos decifrar isso juntos. Olha só nosso caminho. Primeiro, a gente vai decodificar a linguagem desse relatório. Depois, vamos ver a cadeia de suprimentos em plena ação. Vamos explorar a variedade incrível de peças, do trivial ao gigantesco, e entender a rede que sustenta tudo isso. E, no final, descobrir qual é o verdadeiro preço da preparação. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa aprender o básico. Para conseguir entender a história que esse relatório está contando, a gente tem que falar a língua dele. E tudo se resume a dois conceitos-chave: entrada e saída. É bem simples, na verdade. Entrada é tudo que chega de novo, que entra no estoque. Saída é tudo que é usado, consumido ou transferido para outro lugar. Pode parecer básico, mas essa é a base de todo o sistema. Agora, olha que legal como a gente pode simplificar esse documento que parece tão denso. Se a gente se pergunta o que, a resposta está na coluna nomenclatura. Se a pergunta é quanto custa, é só olhar o valor total. E se a gente quer saber de onde veio ou para onde foi, as colunas OM, origem, / destino, explicam. Pronto, de repente o relatório começa a fazer todo o sentido. Beleza. Com o básico entendido, vamos para a ação. Vamos ver como essa cadeia de suprimentos realmente funciona, analisando os dados de um único mês. Esse gráfico aqui deixa bem claro para onde o dinheiro vai. Em um único mês, mais de R$500 milhão em suprimentos novos entraram no estoque dessa unidade. E, sem surpresa nenhuma, a esmagadora maioria desse valor, mais de R$530 mil, foi em suprimento de aviação, ou seja, as peças especializadas que de fato mantêm os aviões no ar. Agora vem uma parte fascinante. Vamos explorar a variedade inacreditável de itens que compõem esse valor todo. A prontidão de uma aeronave depende de uma gama de coisas que vai do absurdamente caro ao surpreendentemente barato. Olhem bem para esse número. Mais de R$190 mil. Esse é o custo de uma única peça, um conjunto de trem de pouso do nariz. Isso já mostra o extremo de cima da escala de custos que a gente está analisando. E não para por aí. Aqui tem outro componente crítico, uma única bomba hidráulica, custando quase R$100 mil. São peças de altíssimo valor, absolutamente essenciais para a operação segura de qualquer aeronave. E isso aqui ilustra o ponto principal de forma brilhante. De um lado, uma bomba hidráulica de quase R$100 mil. Do outro, 200 parafusos, que todos juntos custam R$134. Então fica a pergunta, qual dos dois é mais importante? A resposta é os dois. Um avião não voa sem a bomba, mas ele também se desmonta no ar sem os parafusos para manter tudo no lugar. E para levar essa ideia ao extremo, olha só o que a gente achou no relatório. Uma transferência para a base aérea do Galeão com o valor registrado de 1 centavo. Um único anel de vedação. Isso mostra a amplitude incrível do inventário, do monumental ao quase insignificante, pelo menos em valor de dinheiro. E isso nos leva a uma verdade fundamental da aviação e da engenharia em geral. Na logística da prontidão, simplesmente não existem peças insignificantes. O preço não define importância. Certo, agora vamos ampliar a nossa visão. A gente já viu as peças individualmente, agora vamos dar uma olhada no sistema, na rede de bases e pessoas que faz tudo isso funcionar. O relatório mostra uma verdadeira operação nacional. As peças se movem entre o Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, o de Lagoa Santa, a Base Aérea de Natal, a Academia da Força Aérea, a Base Aérea do Galeão. É uma dança logística super coreografada que cobre o país inteiro. E é muito importante lembrar que isso não são processos abstratos automáticos. Por trás de cada número de cada código, tem gente. A coluna usuário mostra os nomes, como o primeiro sargento Elienay, o suboficial Adorciano, são as pessoas responsáveis por garantir que a peça certa chegue no lugar certo e na hora certa. E assim a gente chega na nossa conclusão. É aqui que a gente junta todas as partes para entender o custo real de estar sempre preparado.
E não é só um custo em dinheiro, mas em complexidade e esforço humano também. E aqui está, o número que resume a escala de toda essa operação. Quase R$ 550 mil. Esse foi o valor total de materiais que entrou no estoque de uma única unidade em apenas 30 dias. É assim que o investimento em prontidão se parece no dia a dia. Portanto, o que a gente aprende ao decifrar este relatório é que essa complexidade toda, esse custo, essa documentação minuciosa, isso não é um problema. Isso é a solução. É exatamente assim que se constrói e se mantém a capacidade de estar pronto para qualquer coisa a qualquer momento. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Se esse é o esforço logístico gigantesco e oculto para manter uma única unidade funcionando por um único mês, quantos outros sistemas críticos e invisíveis estão operando agora mesmo, em silêncio, sustentando o nosso dia a dia? O que mais a gente não está vendo?